Olá pessoal, a videoaula de hoje vai começar a nossa parte de cinemática e antes de aplicar ela no corpo, primeiro a gente vai adotar a cinemática para um ponto. Essa primeira aula vai ser mais para introduzir alguns conceitos da cinemática que talvez vocês já saibam. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que aqui nessa parte de cinemática a gente vai tratar a cinemática vetorial, não a escalar. Então vamos lá, o primeiro vetor que a gente tem que saber é o vetor posição. Esse vetor posição, ele basicamente descreve a posição de um ponto em um plano tridimensional, dependendo do tempo. O segundo vetor vai ser o vetor velocidade, e esse vetor velocidade é importante saber que ele é a derivada do vetor posição. Essa propriedade é muito boa para aplicar em exercícios. Então vamos lá, o terceiro vetor que a gente tem aqui é o vetor aceleração. E o que é importante saber dele é que o vetor aceleração é a derivada segunda do vetor posição em relação ao tempo, ou então simplesmente a derivada da velocidade em função do tempo. É a mesma coisa. Uma observação importante sobre a aceleração é que essa aceleração vai ter uma aceleração tangencial ao ponto, certo? Que vai ser um módulo da derivada de v em relação a t. Essa é a nossa aceleração tangencial ao ponto. E eu também vou ter outro tipo de aceleração, que é a aceleração normal ao ponto. A gente geralmente representa ela como AN e vai ser o módulo da velocidade ao quadrado dividido por ρ, e esse ρ vai ser nosso raio de curvatura. Para achar esse raio de curvatura, a gente também vai ter uma formulinha que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, esse raio de curvatura vai ser igual ao módulo de v ao cubo, dividido pelo módulo do produto vetorial de v e a. Além do raio de curvatura, a gente também tem só a curvatura, que é representada por um czinho, e vai ser igual a 1 sobre o ρ. Agora a gente chegou na parte mais importante da aula, que é o triedro de Frenet. Primeiro eu vou mostrar como se calcula esse triedro de Frenet e depois eu vou mostrar o que ele é. Então vamos lá, o triedro de Frenet vão ser 3 vetores, sendo que um deles vai ser o vetor tangente, que a gente vai chamar de um tzinho. E esse tzinho vai ser calculado como a velocidade dividido pelo módulo da velocidade. Então, na verdade, esse vetor a gente pode chamar de versor, porque divide pelo módulo, então é um vetor unitário que vira um versor. O segundo vetor é o vetor normal, que a gente vai chamar de um nzinho pequeno. Então, vamos lá. Esse vetor vai ser a derivada do vetor tangente em relação ao tempo, ou então ele vai ser igual à derivada segunda do nosso vetor posição, elevado ao quadrado, em relação ao tempo, vezes 1 sobre c. Dá a mesma coisa. E a gente também vai ter o terceiro vetor do triedro de Frenet, que é o vetor binormal. Esse vetor vai ser simbolizado por um bezinho e vai ser o produto vetorial entre o vetor tangente e o vetor normal. Agora que vocês já sabem como calcular o triedro de Frenet, agora eu vou mostrar o que ele é, basicamente. Vamos imaginar que eu tenho um plano tridimensional e eu tenho um pontinho, que eu vou chamar de P, e ele vai fazer certa trajetória que eu estou desenhando em azul, tracejado. Vamos imaginar que esse ponto vai fazer essa trajetória. Como eu já disse para vocês, o triedro de Frenet são 3 vetores. Então, nesse pontinho, no ponto P, no primeiro instante, a gente vai ter 3 vetores dando um referencial, como se fosse um sistema cartesiano que a gente tem. Agora vamos imaginar que o ponto P já está lá no ponto P2, certo? Ele já caminhou esse trajetinho de cima. E aí o nosso triedro de Frenet vai mudar conforme o ponto vai andando no sistema, no caminhozinho dele. Então, esse triedro de Frenet é importante porque ele se torna um referencial móvel, o que torna às vezes as contas bem mais fáceis.
Então, o que a gente consegue concluir aqui é que nosso triedro de Frenet vai ser nada mais do que um sistema referencial móvel. E esse fato dele ser móvel é que dá importância para esse triedro. Para aplicar um pouquinho essa teoria que a gente viu até agora, eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Vamos imaginar que um ponto P move-se da seguinte maneira. Em x igual a t ao cubo sobre 3, em y igual a raiz de 2 sobre 2t ao quadrado, e em z igual a t. O item A do exercício está pedindo a velocidade e a aceleração do ponto P. Então vamos lembrar, a velocidade, como eu disse para vocês nessa aula, é a derivada do vetor posição em relação ao tempo. Então basta pegar x, y, z e derivar eles em função do tempo. E isso vai ficar 3 sobre 3t ao quadrado i, mais 2 raiz de 2 sobre 2t em j, mais k. E isso a gente vai obter t quadrado i, mais raiz de 2tj, mais k. Essa vai ser a velocidade do ponto P. E a aceleração? A aceleração é só derivar a nossa velocidade em relação ao tempo também. Então a gente vai pegar a nossa velocidade e derivar em relação ao tempo. Vai ficar 2ti mais raiz de 2j mais 0k. Então a aceleração vai ser 2ti mais raiz de 2j. É só isso o item A. Lembrando que eu também poderia fazer, em vez de derivar a velocidade, derivar duas vezes o vetor posição em relação a t, que aí ia chegar na mesma resposta. O item B da questão vai pedir para a gente calcular o triedro de Frenet pro ponto. Então vamos lá. Primeiro eu vou anotar aqui em cima o que a gente tem do item A. Do item A a gente tem que a velocidade é igual a t quadrado i mais raiz de 2tj mais k. E vamos lembrar, o primeiro vetor, que é o vetor tangente do triedro de Frenet, vai ser a velocidade dividido pelo módulo da velocidade. Então vamos fazer essa continha. Eu vou escrever o vetor velocidade e o módulo dele vai ser ele ao quadrado somado todos os termos. Vai ficar t à quarta mais 2t quadrado mais 1 dentro da raiz quadrada. Isso, se a gente simplificar tudo, vai sair 1 sobre t quadrado mais 1, multiplicando t quadrado i mais raiz de 2tj mais k. Esse é nosso primeiro vetor do triedro de Frenet. O segundo vetor, que é o vetor normal, é a derivada do vetor tangente em relação ao tempo. Então eu só vou pegar e derivar o meu resultado que está ali em cima. Vai ficar 1 sobre t quadrado mais 1, menos raiz de 2ti, menos t quadrado menos 1j, mais raiz de tk. E o nosso último vetor é o vetor binormal, que vai ser o produto vetorial entre os dois vetores que eu já obti. Então ali eu vou colocar o tx, ty, tz e o nx, ny, nz. E aí eu não vou fazer aqui porque vai dar uma super conta. Mas o resultado eu vou deixar aqui para vocês, que é 1 sobre t quadrado mais 1, menos i mais raiz de 2t em j, menos t quadrado em k. Realmente o triedro de Frenet dá um trabalhinho de fazer e as contas dão bem feias, mas é assim mesmo, não se preocupa com isso, tá? É só aplicar a fórmula que dá tudo certo. Então é isso, pessoal, até a próxima!